Olá, meus amores do nono ano, tudo bom? Vamos aí para nossa aula que seria aplicada no dia 5/11, né? Mas que infelizmente a tia teve um problema com a internet, então nós vamos aí fazer um comentário aí sobre o capítulo 14, o Brasil, uma nova república, né? Não sei se vocês lembram, mas desde quando houve a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, né? O período republicano no Brasil, ele passou por períodos de altos e baixos, né? De república e nova república. Nós vimos o período, né, da República Velha, que foi a República da Espada, a República dos Coronéis, não é verdade? Depois nós vamos enfrentar um período, né, de populismo e também de autoritarismo, né, com a ditadura militar. E passando a fase da ditadura militar, nós vamos iniciar uma nova era, que é a nova república, né? Inclusive aqui na capa do capítulo ele mostra uma foto, né, tradicional, muito antiga, né, e muito cogitada, que mostra as manifestações populares pelos movimentos da Direta Já, né, que foi um movimento popular onde queriam que recrutasse toda a população pelo direito, né, de votar e de escolher o seu presidente, né, de forma direta aí, né? Então queriam que tivesse reivindicações na base da saúde, da educação, da liberdade de expressão, por melhores salários e tudo mais, ok? Bom, galerinha, a abertura política e a redemocratização. O processo de abertura política e redemocratização teve início com o governo do general Geisel, tá? Que assumiu a presidência em 1974. Contudo, a repressão e a perseguição política ainda continuaram. Isso porque ele era um general, né? E por ser general, ele não fugia muito das características da ditadura militar que antecederam aí o governo dele, né? Várias frentes da população passou a demonstrar descontentamento com o regime. Em 1975, a morte do jornalista e então diretor da TV Cultura, Vladimir Zov, dentro do Código de São Paulo, gerou uma grande comoção na sociedade civil. Uma cerimônia ecumênica em homenagem na Catedral da Sé se transformou num ato político providenciando a insatisfação da população, né? Então, esse fato, né, do assassinato aí do diretor da TV Cultura serviu, né, para que a população se rebelasse e exigisse os seus direitos, fim da censura e tudo mais, ok? Bom, em 1979, o general, então, João Figueiredo, foi eleito o colégio eleitoral e assumiu a presidência com o compromisso de dar continuidade à abertura política iniciada pelo seu antecessor, que foi Ernesto Geisel. E ele vai criar 3 medidas, tá, importantes para esse processo. A primeira delas vai ser a revogação do AI-5, né, que foi promovida pelo Congresso Nacional em 1979, ainda no governo de Geisel. 2, a reforma eleitoral partidária, que acabava com o bipartidarismo, abrindo espaço para o surgimento de novos partidos, tá? E 3, a aprovação da lei da anistia, principalmente para aquelas pessoas, né, que sofreram repressão, que foram reprimidas aí, né, na época da ditadura militar, ok? E aí, visto aí esse movimento, nós vamos caminhar para o movimento das diretas já, tá? Ou seja, várias medidas, né, tentativas foram feitas para tentar atrapalhar esse processo democrático do país. Inicialmente, os partidos políticos se organizaram, né? E o movimento por eleições diretas recebeu apoio de boa parte da população, isso em 1983, ok? As pessoas se identificavam com as propostas. A crise econômica, né, que o Brasil na época vinha passando, o alto custo de vida, os crescentes níveis de desemprego, tudo isso contribuiu para dinamizar as manifestações populares para que tivesse novas eleições e o Brasil passasse a mudar, né, e que o presidente fosse escolhido para governar para o povo, ok? Na foto aqui da página 23, né? Inclusive tem uma foto aqui, ó, interessante também, antiga, que fala um pouquinho, né, que esse movimento das diretas já
contagiou todo o país, uniu pessoas de vários segmentos, inclusive, né, estudantes, trabalhadores, políticos, celebridades, artistas, né, todos eles de forma coletiva participaram dos atos públicos pelas diretas já, tá? Vamos lá, galerinha. Bom, uma vez iniciado aí esse movimento, né, o nosso primeiro presidente eleito aí, né, de forma direta, nas diretas já, foi Tancredo Neves, esse carinha aqui, ó, que vocês estão vendo aqui no cantinho aqui, ó, tá? O Tancredo Neves, ele vai vencer com folga no colégio eleitoral, tá? E a eleição, embora tenha sido indireta, ganhou importância pelas ruas do país em virtude da grande representativa do seu resultado, tá? Entretanto, Tancredo Neves não chegou a tomar posse, tá? E aí vocês devem estar se perguntando, mas por que, professora, se ele foi tão aclamado pela população, né, e seria o primeiro presidente aí eleito, né, nos movimentos da direta já? Infelizmente, ele foi internado com fortes dores abdominais, tá? E nesse período aí, logo um pouquinho depois, ele vai, infelizmente, falecer. Ele vem a óbito, né? E aí, quem vai assumir a presidência vai ser o seu vice, José Sarney, tá? O governo de José Sarney vai ser marcado por grandes desafios econômicos, tá? Infelizmente, vai ter desequilíbrio das contas públicas, a inflação, né? A preços muito altos. E o que ele vai criar? Ele vai criar o Plano Cruzado, tá? Que vai ser uma série de medidas, tá? Que vão ser tomadas na área econômica para tentar conter um pouco aí essa questão da inflação, ok? Outra coisa importante nesse período foi a Constituição de 1888, tá? Que foi feita na época, né? A gente tem uma foto aqui também tradicional de Ulisses Guimarães, tá? Que na época ajudou a promulgar essa nova Constituição, que se destacou, né? Proibindo a tortura, proibir ações armadas contra o governo, trazia o voto direto para os cargos de presidente. Ó, olha quanta coisa importante aqui, ó. Governador, prefeito, deputado, senador. Foram estabelecidas inúmeras medidas que beneficiavam os trabalhadores, como a criação do seguro-desemprego, a limitação da jornada de trabalho de 44 horas semanais, ok? Vamos lá, nono ano, dando continuidade. Bom, e aí, tempo vai, tempo vem. Chegam, então, as eleições de 1889, tá? Foram as primeiras eleições diretas para a presidência depois do golpe militar de 1964, né? Porque Tancredo Neves, apesar de ele ter tido a aclamação popular, ele não foi eleito pelas diretas já, né? E sim por uma questão indireta. Bom, quem polarizou as eleições daquele ano foram Fernando Collor de Mello, esse carinha que vocês estão vendo aqui, ó, e Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula que a gente já conhece, né? Que se destacou por ser líder sindical, né? E esteve à frente das várias greves, né? À frente dos sindicatos aí do ABC Paulista, tá? Ambos foram para o segundo turno, tá? Collor trazia um discurso neoliberal de privatização, redução do Estado e abertura do mercado brasileiro. Lula defendia reformas que conduzissem à justiça social, maior desigualdade, Estado forte, tá? A campanha política foi marcada por duros embates, tá? Inclusive ataques pessoais que Collor venceu as eleições, sustentado pelo discurso contra regalias com funcionários públicos. Então, nessa eleição de 89, entre Collor e entre Lula, quem vai ganhar vai ser Fernando Collor de Mello, tá? O governo de Fernando Collor de Mello, gente, não foi muito bom, não, tá? Ele se mostrou aí um presidente corrupto, né? Ele desvirtuou muito dinheiro, roubou descaradamente, né, o Brasil nesse período aí, se tornou acho que
o pior presidente da República aí que nós temos aí, né, tivemos aí ao longo, né, da nossa história, tá? Ele criou aí o plano, né, econômico também, fazia várias medidas aí, porém, né, as denúncias de corrupção e contra o seu governo aumentaram. Ele era acusado de pagar despesas pessoais com dinheiro ilícito, tá? E tudo isso gerou, né, um movimento chamado de Caras Pintadas, tá? Onde jovens estudantes pintaram o rosto com as cores da bandeira e pediram o afastamento, ou seja, o impeachment, né, do presidente Fernando Collor de Mello. E isso acabou acontecendo, né? Então, em 2 de outubro de 92, Collor foi notificado do seu afastamento, tá? E a presidência foi entregue ao seu vice, Itamar Franco, tá? Foi ele que governou até o fim do mandato aí deles ali. Aqui tem uma foto, ó, do presidente Itamar Franco, tá? Que tomou posse aí no lugar de Fernando Collor de Mello. Itamar Franco, ele buscou construir um governo com estabilidade política, né? Ele tinha ministros, né, das Relações Exteriores, que foi Fernando Henrique Cardoso, que por sinal se tornou nosso presidente da República também, tá? E juntos lançaram um plano de estabilização econômica conhecido como o Plano Real. Foi nesse período aqui que foi lançado então a nossa moeda, né? Que aqui, ó, o real, né, que a gente utiliza até hoje, porque até então era o cruzado e o cruzado novo, antes do Plano Real, ok? Vamos lá, galerinha. Depois de Fernando Collor de Mello, nós tivemos aí a presidência do Fernando Henrique Cardoso, tá? Que foi um presidente, né, que continuou as medidas econômicas do governo de Itamar Franco, tá? Candidatou-se à presidência e também venceu Luiz Inácio Lula da Silva, que até então também veio candidato, tá? E ele criou algumas medidas de privatização das indústrias estatais, né? Ou seja, também seguiu o modelo neoliberal no seu governo aí, ok? Vamos lá, galerinha. Enfim, quando chegou no século XIX, né? Luiz Inácio Lula da Silva, então, acabou sendo eleito, tá? Ele vai ser um presidente que vai buscar conciliar políticas econômicas de Fernando Henrique Cardoso e políticas sociais para reduzir a pobreza e gerar crescimento econômico do país, ok? Ele vai ser um presidente que vai ser marcado pela redistribuição de renda entre a população, a criação do ProUni, né, do Bolsa Família e de várias outras instituições que vão beneficiar aí a população, ok? Bom, galerinha, deixo aí as atividades aí para vocês fazerem, tá? Da página 34, tá aqui, ó, página 34 aqui para vocês fazerem, tá? Tem outras páginas lá na frente também, acho que tem mais uma que a tia deixou para fazer, tá bom? Aqui, ó, página 22, tá? E estudem, qualquer coisa a tia tá à disposição, ok? Beijinho, nono ano.